Fala galera, tudo bem? Eu sou o William aqui vos fala e eu vim aqui de novo, dessa vez trazendo uma aulinha de termo, trazendo as revisões dos principais assuntos de termo, que é o segundo assunto mais cobrado, termo no geral, na primeira fase da BF, e fazer uma revisãozinha, trazer de forma bem sucinta, de forma bem rápida, a parte teórica e depois, logo em seguida, trazer umas questões para a gente trabalhar, certo? Essa é uma primeira aula de 2 aulas que eu vou gravar de assuntos associados relacionados a termo. A segunda aula, ela vai conter especialmente primeira e segunda termodinâmica, que são assuntos bem mais extensos e aí merecem uma atenção um pouquinho maior, pode-se assim dizer. E também tem muito mais questões que são cobradas na primeira fase. E, bom, é isso. Já vamos começar aqui. E não esquece de comentar também, curtir esse vídeo, para a gente saber, né, que se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você quer mais aulas para a primeira fase da BF, segunda fase, terceira fase, todas as fases nós vamos começamos o trabalho agora de gravar aulas, preparação para a BF, e é isso, bora lá. Bom, começando aqui os conceitos mais básicos, pode assim dizer, trazendo o conceito aqui de temperatura e também depois trazendo escalas termométricas, ok? Bom, definir temperatura. Temperatura é a grandeza utilizada para caracterizar o estado térmico de um sistema, ou seja, vai trazer uma característica da forma como aquele sistema está se comportando, ok? Eu trouxe um exemplozinho aqui. Por exemplo, eu tiver uma caixa e eu tiver várias partículas dentro dessa caixa, certo? E aí eu tenho uma caixa de temperatura T1 e uma caixa de temperatura T2. Considere que T2 é maior que T1. Perceba que quando eu tenho um sistema que tem uma temperatura maior, as partículas têm um maior grau de agitação associado a elas. Ou seja, quanto mais aumenta a temperatura, mais partículas começam a se agitar, começam a se comportar de forma diferente. Isso é sinônimo de temperatura mais alta, pode assim dizer. Bom, a principal forma que nós temos para representar a temperatura e quantificar ela é a partir das escalas termométricas. Aqui eu tenho as escalas de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que são as mais usuais e mais comuns de serem utilizadas. Bom, nós padronizamos encontrar a temperatura tanto de fusão e a de ebulição da água em todas essas escalas, porque a partir disso nós podemos padronizar e também fazer a conversão de uma escala termométrica para outra. Okay? Bom, a ponto de fusão da água, tratando para temperatura em Celsius, é em 0 graus Celsius, onde a água começa a solidificar e também começa a se fundir, entrar em processo de fusão. E a ebulição ocorre em 100 graus Celsius, onde a água começa a evaporar, entrar em ebulição, enfim. Na escala de Fahrenheit, o ponto de fusão da água ocorre em 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição ocorre em 212 graus Fahrenheit, ok? Na escala Kelvin, o ponto de fusão da água ocorre em 273 graus Kelvin e o ponto de ebulição ocorre em 373 graus Kelvin. No geral, eu coloquei só uma observaçãozinha aqui. No geral, a escala Kelvin é a mais utilizada no meio científico, né, em literatura no geral. Bom, vamos às conversões e como que é o essencial essa partezinha matemática aqui, especialmente porque cai na primeira fase da BF, certo? Bom, pegar uma temperatura aqui, graus Celsius, e encontrar essa mesma temperatura na escala Fahrenheit, certo? Bom, a forma que nós fazemos isso é a seguinte. Perceba que eu tenho o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Os dois extremos, pode-se assim dizer, essas escalas, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. E nós vamos buscar fazer uma proporção entre a temperatura que eu almejo chegar em cada uma dessas escalas e a diferença total entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas escalas. Bom, vamos lá. Eu vou pegar a temperatura em escala Celsius aqui, e eu vou subtrair a temperatura mínima, porque eu quero justamente uma proporção. Então eu vou subtrair menos 0 graus Celsius. A temperatura mínima aqui, pode aqui ver, na escala Celsius. E eu vou dividir tudo isso pelo delta, né, de temperatura entre o ponto de fusão e a ebulição da água. E no caso eu tenho 100 graus Celsius. 100. E eu vou igualar isso a essa mesma proporção pegando a temperatura na outra escala. Nesse caso, a escala Fahrenheit. Eu vou pegar a temperatura Fahrenheit menos 32, que é a temperatura mínima na escala aqui que eu estou pegando, certo? Bom, e eu vou fazer uma proporção em relação ao delta total, como eu disse anteriormente. Que vai ser o quê? Aqui acabou tendo um pequeno errinho, mas como vocês tinham visto anteriormente, aqui é 212, certo? Perfeito. E vai ser 212 menos 32. Ok?
Dado isso, a gente tem temperatura em Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 180. Podemos fazer algumas simplificações aqui, né? Aqui vai acabar virando 5 e aqui vai acabar virando 9. E a gente tem que a temperatura em Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Certinho? Vou colocar isso aqui destacado, que é importante. Perfeito. Agora a gente vai trabalhar tentando encontrar a conversão da escala Celsius para Kelvin agora. Perfeito? E encontrar Kelvin para Fahrenheit segue o mesmo procedimento. É só uma exemplificação aqui para vocês, de forma geral. Bom, de Celsius para Kelvin, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou pegar uma dada temperatura em Celsius e quero encontrar em Kelvin. Da mesma forma, eu vou trabalhar com essas proporções entre os sistemas, né, de ponto de fusão e de ebulição em cada uma dessas escalas. Bom, tomando a temperatura Celsius, como eu fiz anteriormente, menos R, que é o mínimo nessa escala que eu estou trabalhando, e vou pegar um delta, que é a diferença entre ponto de fusão e ebulição, que vai ser 100. E eu vou igualar essa mesma proporção agora analisando para a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin, que vai ser temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Ok? E aí eu tenho aqui temperatura em Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Só um instante. Tudo isso dividido por 100. Posso cortar esse sim aqui dos dois lados. E eu chego à relaçãozinha de que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Perfeito. Destacar isso aqui mais uma vez. Ok. Agora a gente vai trabalhar aqui uma questãozinha já da prova da UBF. Foi uma prova de 2023, posso estar enganado, mas acredito que tenha sido 2023. E ele pede basicamente para a gente converter, né? No verão de 2022, a região noroeste dos Estados Unidos vem sendo castigada por onda de calor. Em 26/7, na cidade de Seattle, foi registrada a mais alta temperatura de todos os tempos, quando os termômetros acusaram 94 graus Fahrenheit. Historicamente, as temperaturas em Seattle raramente superam 88 graus Fahrenheit. As previsões para Portland, outra cidade da região, apontam que a temperatura neste verão pode atingir a marca de 102 graus Fahrenheit. Lembrando que na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 130 graus Fahrenheit. Aqui um detalhe importante. Essa questão ela acabou de um errozinho, mas que na verdade tinha que considerar dois gabaritos. Mas a gente vai considerar aqui a temperatura, a gente não vai considerar de 180, porque não é verdade isso. A temperatura de ebulição da água em Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, como eu tinha falado anteriormente. Vamos considerar isso para a questão, tá? Um adendo importante. O valor em graus Celsius da temperatura extrema prevista para Portland é aproximadamente... Bom, lembre-se da relação que a gente obteve lá em cima. Que é perfeita já aqui. De conversão. Temperatura em Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Basta aplicar a fórmula. Perfeito? Aí fala temperatura extrema prevista para Portland. Em Portland, 102 graus Fahrenheit. Certo? 5 dividido para 9 vezes 102 menos 32. Isso aqui vai dar aproximadamente os 39 graus. Certo? Vou colocar aqui embaixo. Temperatura em Celsius vai dar aproximadamente 39 graus Celsius. Perfeito. Ok? Agora a gente vai revisar sobre calor e processo de preparação. Ok?
Bom, agora prosseguindo, vamos resolver uma questãozinha aqui. Se eu não me engano, foi de 2023, a primeira fase do BF, certo? Onde basicamente a gente vai aplicar a fórmula de conversão de Celsius de Fahrenheit para Celsius, aqui nesse caso, que a gente aprendeu agora há pouco, certo? Bom, lendo a questão, no verão de 2022, a região noroeste dos Estados Unidos vem sendo castigada por onda de calor. Em 26,7, na cidade de Seattle, foi registrada a mais alta temperatura de todos os tempos, quando os termômetros acusaram 94 graus Fahrenheit. Historicamente, as temperaturas em Seattle raramente superam 88 graus Fahrenheit. As previsões para Portland, outra cidade da região, apontam que a temperatura neste verão pode atingir a marca de 102 graus Fahrenheit. Lembrando que na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de absorção da água é 180 graus Fahrenheit. Aqui um adendo importante. Essa questão acabou tendo um pequeno errinho porque ela considerou a temperatura de ebulição da água como sendo 180 graus Fahrenheit. Só que como nós vimos anteriormente, acaba sendo que é 212 graus Fahrenheit. Então é importante fazer essa correção. Ok? O valor em graus Celsius da temperatura extrema prevista para Portland é aproximadamente, bom, basta aplicar a fórmula que nós aprendemos anteriormente. Temperatura em Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Ok? E aí a gente tem que vai ser 5 nonos de 102 graus Fahrenheit menos 32. O que nos dá 5 nonos 70. Isso nos dá que a temperatura em Celsius vai ser aproximadamente 39 graus Celsius. Perfeito. Marcar aqui, gabarito, letra B. Ok? Agora a gente vai para um segundo tópico muito importante, fundamental, que é calor e processo de propagação. Perfeito? Definindo calor, calor é o trânsito de energia térmica num corpo causado por uma diferença de temperatura. Ou seja, é a transferência de energia de um corpo para outro, basicamente por causa de temperatura. Um corpo mais quente, temperatura mais alta, ele tem a tendência de transferir energia térmica para um corpo mais frio, né? Quando os dois são postos em contato de alguma forma, ele tem a tendência de transferir calor, né? Transferir energia para esse corpo mais frio. E com o intuito de alcançar o equilíbrio térmico, nós vamos falar já já, certo? Então, isso é o que a gente pode definir como calor. Eu fiz uma pequena esquematização aqui de um corpo, um sistema assim meio diferentão, né, no caso. Uma porção desse corpo a temperatura B sendo maior que o TA, ou seja, mais quente, a parte B aqui, essa região aqui que está em vermelho, que é a temperatura A, e as setinhas. Essas setinhas estão traduzindo o sentido em que o calor está se propagando, ou seja, do corpo parte da porção com a temperatura maior, mais quente, para a porção com a temperatura maior, mais frio. Perfeito? Bom, indo agora para os processos de propagação de calor, a gente vai falar dos principais, que são a convecção, a radiação e a... Acabou que repetiu aqui, mas a gente já corrige, certo? Bom, processo de propagação de calor por meio de convecção, que a gente já vai fazer uma questão sobre, inclusive, ele basicamente consiste na forma de propagação em que o calor vai se propagando de partícula para partícula. Ou seja, não é como se eu tivesse várias porções ou então várias camadas e o calor vai se propagando atrás disso. Não. Cada partículazinha, numa dada temperatura, num determinado grau de agitação, ele vai propagando isso para outra partícula na sua vizinhança e assim por diante. E é assim que o calor se propaga quando a gente está trabalhando com convecção, certo? Com convecção, é muito importante a gente trabalhar com a lei de fluxo, a lei de Fourier, né? Que a gente vai definir um fluxo de calor. Cai algumas questões, é importante a gente ter noção disso, né? De como funciona. Bom, a gente vai definir um fluxo de calor como sendo
a quantidade de calor que a gente vai ter propagado, né, ao longo do meio, do material, enfim, uma determinada variação de tempo, um determinado ΔT, ok? E a lei de Fourier, ela é ainda melhor ao passo de que ela define isso, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um material com uma secção transversal, algo assim do tipo. Não necessariamente secção transversal, mas é bem melhor porque ela trabalha com coeficiente. Nós podemos também encontrar esse fluxo a partir da diferença do delta de temperatura, né? E ela vai definir que, lei de Fourier, vai definir que esse fluxo de calor ele pode ser dado como a condutividade do material que a gente está trabalhando, vezes a área de secção transversal, qual o calor está se propagando, multiplicado por um delta, uma variação de temperatura, ou seja, é o delta de temperatura das extremidades nas quais a gente vai pegar para trabalhar, certo? Tipo, eu tenho uma extremidade da temperatura TA maior, a maior temperatura que eu tenho ali é onde a fonte de calor, pode assim dizer, colocada, é posta, e eu tenho a temperatura TB, que é mais fria, a menor temperatura. Então eu vou pegar o delta entre essas duas temperaturas, porque eu estou justamente querendo encontrar um fluxo de calor, a quantidade de tempo que leva para esse calor ir de uma ponta até outra, associada a essas duas extremidades, esses dois pontos, certo? E aí eu vou pegar esse ΔT, só deixar mais bonito aqui, delta de temperatura, dividido justamente por uma distância, pode assim dizer. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para exemplificar. Se eu tiver a fonte de calor que é posta do lado de um tubo aqui, um tubo aleatório, um tubo qualquer, eu coloquei inclusive uma setinha aqui, querem indicar a direção do fluxo está se propagando da região mais quente para a região mais fria, né? A região que o calor ainda não pôde alcançar. E aí a gente pode até considerar aqui, vamos supor que eu tenho uma temperatura T2 aqui, temperatura mais quente, obviamente, porque a gente está no ponto onde a fonte de calor está diretamente sendo aplicada, né? E a gente tem uma temperatura T1 aqui, qualquer, em um outro ponto, que é mais frio, logicamente. E aí eu quero calcular o fluxo de calor associado aqui, ou seja, a quantidade de tempo que o calor leva de uma ponta até outra, T2 e T1, certo? Então, basicamente, isso seria igual a 1K, esse K é constante, condutividade térmica. Como eu disse anteriormente, depende do tipo de material, a questão sempre vai dar isso para você, certo? A área de secção transversal é essa áreazinha aqui, caos copara, vezes lá, vezes. A gente vai pegar o delta de temperatura, o delta entre o ponto da fonte de calor e o outro ponto que eu quero descobrir, que eu quero encontrar o fluxo associado. E tudo isso dividido por uma distância. Que distância é essa? Bom, basicamente é a distância entre os dois pontos que eu estou pegando. Aqui, por exemplo, vai ser o Dzinho, certo? Aí esse aqui vai ser meu fluxo. Perfeito. Bom, vamos agora para os dois outros processos. Aqui tem um pequeno erro. Não é convecção, é condição, tá? Só corrigir rapidamente. Ok. O outro processo bem comum e que eu posso te dar um exemplo muito bom no seu cotidiano, no dia a dia, é a condição térmica. Nesse processo, a energia térmica se desloca junto com o corpo aquecido. Ou seja, como se eu tivesse um corpo, um objeto, algo assim do tipo, e que ele tem uma dada temperatura, ele tem uma dada energia térmica, e isso vai se propagando junto com ele, vai carregando isso por onde ele passa. Algo demais, qual exemplo que você pode dar disso, no nosso dia a dia e tudo mais? O ar-condicionado, por exemplo. No ar-condicionado, a gente tem as massas, por assim dizer, as camadas de ar frio e de ar quente que a gente tem, por exemplo, dentro do quarto, que é no qual essa máquina está trabalhando. A gente vai falar até disso mais futuramente, segundo a termodinâmica. Mas basicamente a gente tem que o ar ele vai estar carregando uma dada temperatura, o ar frio e o ar quente. E por onde ele vai passando, ele vai arrastar essa temperatura característica com ele, certo? Então a gente pode falar até mesmo aqui do ar-condicionado, né, como exemplo. O ar-condicionado. Não o ar-condicionado em si, mas as massas de ar, tanto frio como quente, né? E lembra aqui que é tipo assim, a gente tem um ar-condicionadozinho aqui. E a gente tem que ele vai começar a liberar aqui um ar.
E esse ar frio, ele é mais denso, pode-se dizer, e ele vai acabar descendo, enfim, todo aquele processo que a gente já tem costume de trabalhar com ar-condicionados. Mas o importante é você saber que o ar ele vai carregando aquele calor, aquela energia térmica consigo ao longo do meio que ele vai se propagando ali dentro do quarto, por exemplo, ou qualquer ambiente que ele está. E é por isso que é um processo de condução térmica, pode-se dizer. Bom, radiação. O terceiro e último processo que a gente vai trabalhar aqui, né? Nesse processo, a energia é transportada por meio de ondas eletromagnéticas que, ao serem absorvidas, se transformam em calor. Bom, quer um exemplo melhor? O melhor exemplo para isso no nosso dia a dia, por exemplo, é a luz solar. A luz do Sol, a luz que o Sol emite devido à fusão constante, o tempo inteiro e tudo mais, basicamente a gente tem a energia vai ser transportada através das ondas eletromagnéticas, se é da luz que o Sol está emitindo. E a gente, quando essa luz chega na Terra, ele aquece a Terra. Por quê? Porque essa energia associada a essas ondas eletromagnéticas, né? Se eu puder desenhar aqui de forma bem não tão boa, né? Claro. E aí eu tenho as ondas eletromagnéticas que estão se propagando e elas vão chegar aqui à Terra. E quando elas chegam na Terra, atingem a Terra, acaba que a energia associada a essas ondas vai se converter em calor para a gente, ok? Então, um exemplo muito bom aqui é trabalhando com a luz solar. Ok? Perfeito. Bom, mais uma questão aqui, como eu falei, teoria e questão oxida, para a gente fixar os assuntos da melhor forma possível. Essa questão aqui é uma questão da OBF, já é um pouquinho mais antiga, se eu não me engano, talvez seja 2017, enfim. Bom, o sucesso das aulas do professor Fixson está nos recursos interativos, experimentos, vídeos, internet, etc. Que ele diz em sala de aula, tornando o processo educativo mais atrativo e significativo, levando os alunos a entenderem os aspectos teóricos que há em cada experimento realizado. A seguir, temos uma foto atual dele em sala de aula, segurando um bastão de alumínio de massa homogênea, cuja extremidade direita está colocada sobre a região da chama de uma vela a 80 graus Celsius. A gente já pode ir anotando aqui. À esquerda, segurada por uma de suas mãos a 30 graus Celsius. Sabendo-se que a condutividade térmica do alumínio é 0,5 caloria por segundo centímetro grau Celsius e que a área transversal do bastão de 4 centímetros quadrados, o professor pediu para que os alunos calculassem em segundos o tempo mínimo necessário para que ele sinta a variação de temperatura em sua mão, se o bastão absorve 180 calorias de calor da chama. Bom, lembra da lei de Fourier, a lei de condução de convecção que a gente colocou lá em cima, o fluxo? Bom, vamos escrever esse fluxo aqui. Fluxo, a gente tem que a quantidade de calor está se propagando em determinado intervalo de tempo. Pela de Fourier, ela pode ser escrita como K vezes uma dada área, uma diferença de temperatura, um delta de temperatura, dividido por uma distância. Certo? Okay. Bom, indo aos dados da questão, olha que interessante. Ele coloca uma das extremidades, uma fonte de calor, como eu tinha citado anteriormente, quando estava dando um pouquinho de teoria. E aí o calor começa a se propagar por convecção até chegar nas mãos do professor que está aqui segurando na barra, né? A gente já tem o nosso dado de temperatura, perceba que é a temperatura maior que a gente tem, que é da fonte de calor, 80 graus Celsius, e a temperatura que está associada às mãos da pessoa que está segurando, que é de 30 graus Celsius. A gente já tem nosso dado de temperatura, ok? E a gente tem também a área de secção transversal, que é de 4 centímetros quadrados. A gente tem aqui pela imagem que o comprimento do bastão que está segurando é 50 centímetros. Então a gente tem todos os dados. Temos também a condutividade, enfim. Perceba que aqui ele fala que ele quer o tempo mínimo para que ele sinta variação. Ou seja, basicamente ele quer o tempo mínimo para que esse calor, de 180 calorias, né, da chama, chegue até a ponta do bastão, ou seja, até aqui. É como eu falei, basicamente a gente vai encontrar esse ΔT na nossa equação. Ok? Bom, estou desenvolvendo aqui esse meu ΔT. Ele vai ser dado pela quantidade de calor que ele está se referindo, dividido exatamente por K, que é a minha condutividade, vezes a área de secção, vezes o delta de temperatura. Certo? Bom, a gente tem que isso vai ser igual
180 calorias. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa unidade, mas é uma unidade que pode ser utilizada usualmente para caloria na dimensão. Vezes a distância, bastão, a gente tem 50 centímetros. Eu poderia colocar meio metro, né, 0,5 metros, que é a unidade no SI. Só que percebe que o meu coeficiente aqui, ele está em centímetros. E também a minha área de secção transversal está em centímetros quadrados. Então é fundamental que a gente também coloque 50, até por mesmo para poupar tempo. Enfim, a gente não pode perder tempo com conversão desnecessária. Ok? E a gente tem a distância, que é de 50 centímetros. E a gente acaba dividindo aqui por 0,5 vezes 4, que é a área, vezes delta de temperatura, 80 menos 30. Perceba que a gente tem aqui já 50, vai embora com esse 80 menos 30. E a gente fica com o quê? A gente fica com esse delta T igual a 90 segundos. Questãozinha bem interessante pela forma como ele aborda. Eu até que sinto calor, né? Que é o que ele pede. Então a gente tem aqui um gabarito, letra D. Perfeito? Vamos para o próximo tópico de revisão. Vai ser calor sensível. Calor latente. Bom, agora adentrando um pouco mais na forma como o calor pode ser caracterizado, como ele pode ser descrito até mesmo matematicamente, além do fluxo que a gente trabalhou antes com a lei de Fourier, a gente vai trabalhar agora com definição de calor sensível e calor latente. Bom, calor sensível é o calor que provoca a variação de temperatura no corpo. Ou seja, se eu pegar aqui um dado corpo e eu começar a aquecer ele, sem que ocorra mudança de fase, esse calor associado a esse aquecimento, a variação de temperatura nesse corpo, onde ele está mais frio e começa a esquentar, ou então onde ele está mais quente, uma temperatura maior começa a esfriar, essa mudança, esse calor associado, essa variação de temperatura é justamente o calor sensível associado a esse corpo. E a gente pode escrevê-lo matematicamente, né, como calor sensível aqui, ele vai ser a massa desse corpo, a massa sobre a qual está sofrendo o processo de variação de temperatura, vezes o calor específico, vezes uma variação de temperatura, ou seja, uma temperatura inicial desse corpo e a temperatura que ele atinge ao final do processo. Troca de calor. Bom, esse calor sensível é importante a gente tratar alguns detalhezinhos associados a ele. Por quê? Esse calor sensível, perceba que ele é só um momento, quantidade de calor sensível, calor específico, perdão, quantidade de calor sensível, dividido por M, vezes a quantidade de temperatura. Tá. Ao pé da letra, o que é que esse Czinho aqui, pode assim dizer, está querendo trazer para mim de significado? Bom, esse Czinho, ele está querendo dizer a quantidade de calor que eu tenho que variar no corpo, no sistema, para que o corpo, o sistema, varie em 1 grau, em uma unidade de temperatura. Ou seja, basicamente, se eu tenho um corpo em 30 graus Celsius, o calor específico ele vai me dizer a quantidade de calor que eu tenho que acrescentar aquele sistema, aquele corpo, para que esse corpo varie até 31 graus Celsius, ou seja, uma unidade de temperatura. É uma unidade de temperatura por quê? Porque a gente está trabalhando com a variação de temperatura. Então a escala não independe da escala, eu posso assim dizer. Por exemplo, se eu vou de 310 a 311 Fahrenheit, ou se eu vou de 90 a 91 graus Celsius, ou se eu vou de 277 a 278 Kelvin, independe da escala termométrica. A gente quer apenas a variação de unidade de temperatura. E ele é muito importante para a gente ver a quantidade de calor que você tem que acrescentar um corpo, ou seja, o quão resistente o corpo é a variação de temperatura, mesmo numa quantidade de calor muito alta que é acrescentada naquele corpo, certo? Ok. A gente vai trabalhar também calor latente. O calor latente está muito mais associado agora à energia térmica que vai provocar mudança de fase. Que não que provoca mudança de temperatura, mas que provoca uma mudança de fase. Esse estado, né? Estado sólido, líquido, gasoso, enfim. Esse estado. Só corrigindo aqui. Acabou que não foi corrigida essa parte também. Ou seja, basicamente é a quantidade de calor que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu tiver uma pequena porção de gelo e esse gelo está derretendo, ele alcança a temperatura de 0 graus Celsius e começa a entrar no processo de derretimento, certo?
Bom, é a quantidade de calor que eu tenho que acrescentar aquele corpo até que ele derreta totalmente, ou seja, que ele comece a mudar de fase. A partir do momento que eu estou fazendo mudança de estado, eu estou falando de calor latente, não tem como fugir disso. Matematicamente, se eu posso descrevê-lo, esse calor latente aqui, escrevendo com Q em CL, é igual a massa, no caso, novamente, a massa do corpo, massa, sistema que eu estou trabalhando, vezes um L, calor latente. Esse calor latente é importante, na maioria das questões vai dar. E é isso. O mais importante aqui, a nível de revisão e tudo mais, é você entender como se escrever cada um desses calores. E também, essas questões de calorimetria, que são mais comuns, que normalmente caem na primeira fase da BF, é a gente encontrar a situação de equilíbrio térmico, né, do sistema. Bom, como é que a gente faz isso, William? Basicamente, se eu tenho dois corpos, por exemplo, se eu coloco água e gelo e eu quero encontrar a temperatura de equilíbrio desse corpo, até o equilíbrio, na situação ideal, perfeita, tudo o mais se mantendo constante, apenas a temperatura de cada um dos corpos inicialmente e a transferência de calor, pelo processo de transferência de calor de um corpo para outro, a gente vai ter o seguinte, que a soma de todo o calor que é fornecido ao sistema, todos os calores são fornecidos ao sistema, mais a soma de todos os calores que são cedidos ao sistema, tem que ser igual a zero, certo? Tem que ser igual a zero. Quando a gente está trabalhando numa situação que a gente quer alcançar o equilíbrio térmico e a gente quer encontrar a temperatura de equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho um corpo aqui, vamos falar novamente sobre água e gelo, que é o mais comum que a gente tem que acessar, especialmente na primeira fase do OBF. Eu tenho água aqui, eu tenho gelo aqui, os dois começam a encontrar de si, por assim dizer. E acaba que a água vai cedendo calor para o gelo, para que o gelo possa derreter, né? Através do calor latente, lembra, né? Mudança de estado. O gelo está derretendo. Estado sólido para o estado líquido. E a gente vai chegar a um ponto que vai parar essa transferência de calor. Só que no final, essa transferência de calor vai parar até o ponto que os corpos entrem em estado de equilíbrio, a temperatura de equilíbrio, ou seja, que os dois alcancem a mesma temperatura ao final do processo, certo? Feito. Como eu falei anteriormente, agora a gente vai partir para as questões. Eu trouxe umas 4 questões aqui. A parte da calorimetria, enfim. Vamos lá. 20, questão 20 aqui, uma questãozinha um pouquinho mais antiga da UBF. No laboratório de química, a aluna fez uma experiência em que colocava um bloco de gelo a menos 5 graus Celsius dentro de um becker. Em seguida, ela fornece calor ao sistema, becker mais gelo, utilizando-se da chama de um bico de Bunsen de potência constante. Ao longo da experiência, ela notou que o gelo começou a derreter. Tomando o termômetro, ela aferiu novamente a temperatura do gelo, constatando que o gelo enquanto funde. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui o becker, desenhando aqui de forma bem simplista, tá? E aí ela coloca gelo, né? Aqui dentro. Bom, o gelo vai começar a derreter, né? É claro. Dada a temperatura, até mesmo a temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente normalmente é 27 graus Celsius, por exemplo, o gelo começa a derreter. Tá, o que é que vai acontecer? Perceba que o gelo, inicialmente, ele vai tender o quê? Ele está inicialmente a temperatura de menos 5 graus Celsius. A tendência dele, quando ele está sendo aquecido, né, pelo calor externo, é chegar até 0 graus Celsius. E a partir disso, quando ele chega a 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Então, não tem como a temperatura do corpo, né, do gelo, corpo, perdão, do gelo mudar. A única coisa que vai acontecer é que o calor que está sendo cedido, o calor que está sendo fornecido, ele vai ser unicamente convertido em energia para quebrar as moléculas, as ligações associadas ao gelo e fazer que ele derreta. Então, o que acontece? O gelo ele acaba recebendo calor, mas sua temperatura permanece constante. Logo, a gente tem gabarito letra D. Questão 19. Um estudante de certo colégio relatou em sala de aula ter realizado uma experiência em casa, que consistiu em colocar um copo de plástico com água sobre a chama de uma vela. E ao final constatou que o copo só queimou, depois de toda a água ter fervido e evaporado. Intrigados com o fenômeno descrito, seus colegas desejaram saber do professor se o estudante falava a verdade. O professor disse acertadamente que tá, vamos fazer uma análise aqui bem interessante a respeito desse fenômeno do que está acontecendo. Vou desenhar aqui um copo. Esse copo é mais interessante que isso de outro, né? Vou desenhar aqui o copo.
E aqui eu vou desenhar como se fosse uma chamazinha aqui, né? Aqui embaixo desse copo. Tá aquecendo o copo. Ok? E aí eu tenho a água aqui. Enfim, a água começa a borbulhar, assim, enfim. O que é que vai acontecer? Perceba que a gente tem um alto calor específico parte da água. Lembre-se lá em cima que a gente falou do calor específico, a quantidade de calor para variar em unidade de temperatura do corpo. Ok. Nesse caso, perceba que a água ela vai ter um papel, vai atuar como se fosse um amortecimento térmico desse sistema. Ou seja, dadas temperaturas não tão altas, quando essa chama não está tão tensa ainda, perceba que a grande parte do calor, a água começa a absorver para si. E acaba se esquentando, acaba evaporando, enfim, tem trabalho tanto de calor exclusivo como calor latente, mas a água tem um papel aqui, sobretudo de amortecimento térmico, ou seja, a quantidade de calor que ia ser transferida ao copo, fazendo até mesmo que ele derretesse, acaba sendo transferida para a própria água, fazendo que ela esquente, chegue à temperatura de 100 graus Celsius, por exemplo, e acabe entrando em ebulição, ok? Só que um adendo importante, né? A gente tem que, se for muito intenso, nem mesmo esse amortecimento térmico da água, que apesar de ser muito bom, ser alto, inclusive pelo álcool específico da água, que é um calor por quilograma, Kelvin, Celsius, enfim, apesar de ser muito alto, nem isso vai ser o suficiente para resistir, para dissipar o calor associado a esse chama. Então é importante a gente ver isso, né? Então aqui, por exemplo, primeiramente, a gente elimina as letras B, C e D, porque é possível sim que isso aconteça. Só que o que é que está errado na letra A? Pois a capacidade calorífica da água é maior que a do plástico. Ok, isso é verdade. Mas, até certo ponto, a água consegue atuar como esse papel de amortecimento. Mas depois de certo ponto, se a chama for muito intensa, não importa. Então é o que a letra E diz. Pois se a chama for mais intensa, o corpo derreteria para o meio. Perfeito. Letra E é o nosso gabarito. Ok? Seguindo aqui mais questões, mais questões. Vamos agora para a questão 18. Tá? Questão 18. Analise as proposições a seguir relativas à termodinâmica, verificando se há ou não inadequações de seus enunciados, colocando V adequado e F para inadequado. Vamos lá. Calor é sinônimo de temperatura. Tá, isso é um equívoco que muitas pessoas cometem, mas que está associado aos conceitos mais simples que a gente trabalhou anteriormente. Calor, lembre-se que ele é a transferência, a energia térmica em trânsito, né, de um corpo para outro, de um meio para outro, enfim. Temperatura é basicamente uma grandeza que vai caracterizar o estado térmico do sistema, que a gente definiu anteriormente. Então não faz sentido você tratar os dois como sinônimos, né? Então, de cara, a letra, o item 1 está falso, né? Perfeito. E 2. Calor e energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos. Perfeito. É o que a gente tinha citado anteriormente. Calor é exatamente isso. Verdadeiro. Sempre que um corpo quente aquece um corpo frio, suas temperaturas variam igualmente. Não necessariamente. A gente pode ter que o delta, a variação de temperatura total no corpo, quando ele entra em contato com o outro, seja totalmente diferente, muito menor, muito maior do que a do corpo. Então não faz sentido essa opção. Essa terceira. Então tá falso também. Calor especifica a grandeza que indica o nível de energia das moléculas de um corpo. Não. Esse item está claramente equivocado. Como a gente definiu anteriormente, é a quantidade de calor necessária para que aumente, né, para variar a temperatura de um corpo ou de um sistema em uma unidade de temperatura, independente da escala termométrica. Então esse item também está equivocado. Logo, falso. Bom, qual o gabarito aqui? É falso, verdadeiro, falso, falso. Nossa, muitas letras D, né? Vamos lá. Mais uma questão, dessa vez de calorimetria, encontrar a temperatura de equilíbrio de um corpo, que eu te falei anteriormente, que é possível, a gente vai fazer a questãozinha disso agora. Vamos lá, questãozinha 9. Quando dois corpos diferentes, né, erros em digitações têm contato térmico, a troca de calor até equilíbrio térmico é estabelecido. Até que o equilíbrio térmico é estabelecido. Determina a temperatura de equilíbrio térmico, T. Quando 5 kg de água, da temperatura de 10 graus Celsius, são adicionados a temperatura de equilíbrio, a 10 kg de água a 40 graus Celsius, despreza a capacidade térmica do recipiente e as perdas de calor. O valor mais próximo de TE em graus Celsius, temperatura de equilíbrio graus Celsius. Vamos lá. Aquela pequena equaçãozinha que a gente tinha escrito anteriormente, lá em cima, um pouco mais assim.
que a soma dos calores são cedidos, soma do calor cedido, mais a soma do calor que é fornecido, tem que ser igual a zero. Tá? E aí, William, o que é que você quer dizer com isso? Bom, vamos entender o seguinte. Perceba que a água que eu adicionei 10 kg, que está a 40 graus Celsius, perceba que ela vai passar a transferir calor para outra porção de água que está a temperatura mais baixa. Então perceba que ela está fornecendo calor, certo? Enquanto a gente tem a outra está cedendo calor. Então o que acontece? A gente tem basicamente que a soma dos dois calores associados, tanto a água que está em temperatura mais baixa vai começar a se aquecer, tanto o calor associado à água que está em temperatura mais alta vai acabar de reduzir, mas pelo fato de estar transferindo calor para outra porção de água, a soma dos dois tem que ser igual a zero. Ok? Então a gente tem o seguinte. A gente tem que, lembrando que aqui a gente trabalha em calor sensível, a gente não vai ter mudança de estado, porque a gente trabalha em temperaturas acima de 0 graus Celsius e não tem sentido aqui a gente trabalhar com mudança de estado, ok? Que é calor sensível. Então, a massa 1 associada à quantidade de água, vou colocar aqui a que está em temperatura mais baixa, perfeita, em vezes a capacidade calorífica, calor específico, perdão. Lembrando que o calor específico da água é 1, né? É muito importante a gente já ir com esse dado para a prova, vezes a temperatura final, delta de temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Para esse caso, para essa porção de água, vai ser 10 graus Celsius. Mais a massa da segunda porção de água, no caso aqui, mais massa, que tem mais massa de 10 kg, vezes calor específico da água, novamente 1, vezes delta de temperatura, ou seja, temperatura de equilíbrio, a temperatura final, que é a porção de água mais massa e mais que a gente também vai atingir, menos temperatura inicial, que vai ser de 40 graus Celsius, tem que ser logicamente nula, perfeito? Desenvolvendo essa continha, substituindo M1 por 5 e substituindo M2 por 10, lembrando que C é igual a 1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que 5 vezes T menos 50 mais 10TE menos 400 é igual a zero. Aí a gente tem 15TE é igual, deixa eu ver rapidamente, prosseguindo aqui com o nosso continho, a gente tem que ser que é igual a 450. E finalmente, que temperatura de equilíbrio acaba sendo 30 graus Celsius. Tá ok? Eu tenho essas questões aqui por enquanto. Foram 6 questões. Eu acredito que foi bem produtivo mesmo. A gente revisou os principais assuntos associados a calor e mecanismos de propagação de calor. E a gente também conseguiu essencialmente revisar a parte de conceitos de temperatura, escalas termométricas. A gente fez uma questão inclusive de fluxo ali, lei de Fourier. Foi bem produtivo. Acabou que a gente não conseguiu dar, não vai conseguir dar nessa aula, né? A parte de dilatação, até porque se estenderia bem mais, porque também tem que dar um iníciozinho a partir da parte teórica, mas isso vai ficar junto com a parte de termodinâmica em si, na próxima aula, perfeito? E a gente pode trazer mais umas questões legais, bem interessantes, que a gente vai poder trabalhar. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. A gente se vê aí. Acabou que sumi aqui um pouco. Integrar os Celsius aqui em cima, ok? Marcar aqui até no gabarito. Pronto, finalmente. Colocamos aqui. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. E até a próxima aula. A gente se vê. Valeu.